Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa Pires, Head de Cripto e Tecnologia da Levante, e hoje eu trouxe 5 sites para você entender de fato o mercado de cripto e se tornar um expert. Então, pessoal, como eu estava falando, a gente tem vários sites no mercado de cripto. Mas é interessante a gente começar a analisar cripto por alguns sites que tragam referências fundamentais, que a gente consiga entender o que de fato é blockchain, o que de fato está dentro da rede, análises fundamentais. Blockchain em si, né, análise on-chain, seria a nossa análise fundamentalista quando a gente fala de cripto, né? On-chain quer dizer na rede. Então, a gente vai ficar por dentro da rede, por dentro das redes, como é que a rede do Bitcoin opera, como a rede do Ethereum opera. Então, quando a gente, de fato, entende essa análise por dentro da rede, a gente consegue entender o que é o mercado de cripto e consegue se antecipar a movimento, de repente, ter alguns lucros acerca de algumas análises. Tá? Então, eu vou trazer sites aqui desde análise on-chain até como é que a gente identifica um ICO, como a gente identifica um Launchpad, todas essas terminologias eu vou deixar aqui no card, né? ICO, Launchpad, entendam também essas terminologias, tá? Para que vocês consigam, através disso, vocês também consigam operar dentro do mercado de cripto, né? Utilizar o mercado. Então, eu vou até mostrar o site aqui que tem um glossário para você entender essas terminologias de mercado. Então, a gente vai ver aqui desde análise on-chain até como a gente pode ficar atento e se posicionar dentro do mercado. Então, são sites bastante relevantes que você tem que ter aí nessa rotina cripto, no seu dia a dia de aprendizado. Então, vamos para o site 1 aqui, que é a CoinGecko. É um site que você tem que entrar nele todo dia para entender o que é as cotações, quais são as criptos que estão bombando dentro do mercado, quais são as categorias de cripto, quais são os novos criptoativos, as maiores redes do mercado. Então, você consegue aqui dentro desse site aprender e entender o que é cada criptoativo. Então, vamos lá, vamos dar uma navegada aqui no site. Assim que você entra no site, você consegue ver o número de altcoins aqui no canto da tela, você consegue ver o número de exchange, tanto em SEX quanto em DEX, tá? O market cap do mercado, o volume financeiro das últimas 24 horas, a dominância do Bitcoin, a dominância do Ethereum, a taxa de gas do Ethereum, ou seja, o que é gas? Vou deixar o gas aqui na descrição, mas basicamente o gas é a taxa de transação que você paga para fazer uma transação dentro da rede da Ethereum, tá bom? Então, logo abaixo aqui, vocês vão ver que você pode criar o seu portfólio cripto. Então, você pode, um exemplo, vou entrar aqui. Então, você consegue criar um portfólio a partir de um login. Esse login é gratuito e você consegue... eu quero montar minha carteira cripto e fazer esse acompanhamento. Aqui você consegue fazer isso tudo, real time, no tempo real, né? Você consegue criar múltiplos portfólios, tá? Segunda coisa que você pode fazer aqui é olhar a cotação por volume financeiro, por market cap. Então, você consegue saber a cotação do Bitcoin em tempo real, você consegue ver o que a variação do Bitcoin na última hora, nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, o volume financeiro, não só do Bitcoin, né, mas de todos os criptoativos, né, dos 9 mil que a gente está vendo. Então, você consegue ver e estudar sobre cada cripto, tá? Eu vou pegar uma cripto aleatória aqui, mas que eu gosto, para que vocês vejam como você pode, dentro do site, também estudar o criptoativo. Eu vou pegar a Cosmos aqui, que tem o token da Atom, que é um token de infraestrutura, e eu gosto bastante. Aqui você vai conseguir ver tudo que é oficial. Então, quando você vem em info aqui do lado direito, você vai conseguir ver o número do contrato, você vai conseguir abrir, de fato, o site da rede. Nesse mundo cripto tem muito scam. Então, quando a gente vem para um site que tem credibilidade,
você consegue, desde o número do contrato até o website, até o white paper, você consegue saber onde que está o original. Então, nesse mundo aí de cripto, você tem que ter muito cuidado, por isso que eu estou apresentando esse site aqui para vocês. Então, vocês conseguem ver a comunidade, vocês conseguem ver os códigos das carteiras, vocês conseguem ver absolutamente tudo, né? A cotação. Aqui ele mostra todo o volume financeiro. Você consegue ver absolutamente tudo. Então, o que é Cosmos, né? Onde você consegue operar ela, comprar e vender, tá bom? E aqui alguns guias sobre o Cosmos que tem dentro dessa comunidade. Então, a CoinGecko, você consegue operar ela em diversos cenários. Então, ele mostra aqui também os novos criptoativos listados, se você quiser estudar, se você quiser entender. Em termos de volume financeiro, você também consegue analisar os tops losers e os top gainers, né, do mercado. Então, você consegue fazer filtro aqui para entender se faz sentido você comprar uma cripto ou não, qual foi a cripto que mais valorizou, tá? Aqui tem as categorias, então se é Layer 2, se é um contrato inteligente, então você consegue estudar até o que é cada categoria, também dentro do site. Você consegue entender sobre stablecoins, que é muito importante. É um tópico do cenário de cripto que abrange muita coisa, a gente tem, pelo menos nos próximos anos, com essa adoção dos governos em relação, fazendo suas próprias stablecoins, a gente vai ter muita coisa para estudar sobre stablecoin, então por isso que a gente tem um destaque aqui só para isso, tá? Então na CoinGecko a gente tem uma gama de setores de conhecimento para a gente estudar, abranger, imergir, tá? Então aqui você consegue olhar também sobre NFT, entender aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que existe glossário cripto, você vem aqui em Learn Crypto, clica aqui no glossário, e no glossário você vai conseguir, ó, de A a Z, você vai conseguir entender as expressões cripto. Logicamente que é algo resumido, mas você consegue aí já ter uma ideia do que é. Então, a CoinGecko é muito importante para quem está começando nesse mercado cripto. Quem é um pouco mais avançado, já quer estudar análise fundamentalista, vem para o Look into Bitcoin. Ele vai trazer, um estudo detalhado sobre Bitcoin, ele vai trazer muito sobre a análise on-chain, análise da tecnologia, tá? Então, quero entender o que é Bitcoin. Comece aqui com o que é Bitcoin, o que você deveria considerar sobre Bitcoin. Gráficos de Bitcoin no site, você consegue ver. Então, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, ele vai mostrar o que é gráfico. Então, aqui você consegue ver absolutamente tudo sobre Bitcoin. Para entender isso tudo, o Look into Bitcoin é fundamental, tá? Então, ó, Bitcoin de ciclo de mercado, ele vai trazer absolutamente tudo para você. E quem tem já uma visão um pouco mais aprofundada, vai conseguir ver alguns gráficos aqui. Então, ciclos de mercado, modelo Stock to Flow, modelo da média de 200, modelo de ciclo, Fear and Greed, o famoso Rainbow Chart, tá? Então, a gente consegue trazer vários indicadores on-chain também, tá bom? Esse seria o segundo site. E aí, eu estou indo do iniciante ao avançado, tá? Aqui é para a gente é um pouquinho mais avançado, a gente consegue vir no DeFi Lama para entender um pouco mais sobre setores. No caso do DeFi Lama, é sobre DeFi. Eu gosto muito de DeFi, vocês já sabem disso. Então, para entender as redes, você clica aqui em Chain, tá? Você vai conseguir ver o TVL, que é uma métrica, vou deixar aqui também para vocês entenderem o que é o TVL, mas é uma métrica do mercado on-chain baseada no total de volume financeiro preso em cada protocolo. A gente consegue ver airdrops, então, algumas oportunidades de mercado dentro das redes. A gente consegue ver absolutamente tudo, tá? Lu, eu quero fazer pesquisa do mercado cripto. Vamos avançar mais uma casa. Aqui a gente tem a Messari, tá? Que é uma research de cripto, onde você vai conseguir estudar sobre o mercado, estudar sobre cada token, tá? Logicamente que tem um pago, mas a versão gratuita, ela já traz bastante coisa para você, tá bom?
Então, aqui você consegue estudar um pouco sobre o mercado de cripto, entender o que é que está acontecendo. Eu acho bem importante você evoluir mais um passo, entender a economia de token, trazer algumas referências para esse mercado. E avançando mais um passo, a gente tem aqui cotação e análise um pouco mais aprofundadas ali, mais para trade. Então, quero entender um pouco mais de trade, eu venho aqui para a CoinGlass, entender como é que a gente está de volume financeiro, quantas pessoas estão no momento comprando Bitcoin, quantas pessoas no momento estão vendendo, como é que está os ETFs de cripto, como é que está o Open Interest dentro de cripto, então você consegue ver isso tudo aqui na CoinGlass, tá? Eu vou mostrar o que eu gosto mais na CoinGlass, que a gente consegue ver os preços de liquidação aqui dos criptoativos, então a gente consegue pegar e antecipar alguns movimentos e entender o que é que faz sentido ou não em relação ao modelo de trade, tá? Então, para quem for um pouco mais avançado, o CoinGlass é muito interessante para trade, para você montar operações de curto prazo. E por último, para você ficar muito bem informado no mercado de cripto, a gente gosta bastante do CryptoPanic. Então, ele mostra aqui, as últimas novidades do mercado, você consegue sintetizar muita informação aqui dentro, você consegue ler, entender e se atualizar sobre o mercado de cripto. Tá? Então, o CryptoPanic, ele é mundial, então você consegue ver a maioria dos sites de cripto, então vai ter notícia em português, vai ter notícia em inglês, vai ter fontes do mundo todo, vocês conseguem ficar muito bem informados e se antecipar a alguns movimentos, tá? Então, por último aqui, o CryptoPanic para vocês ficarem muito bem ligados. Combinado? Vou só clicar na notícia que acabou de sair aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando, é muito importante, ETF de Bitcoin da BlackRock deve receber sinal verde em breve. Então, isso é uma notícia muito boa para o mercado, a gente já consegue pensar, para quem tem um horizonte mais longo ali, a gente entra, dá uma lida, absorve sobre isso, já monta a posição, logicamente que depois de estudar bastante esse mercado, tá bom? Então, assim, esses foram os 5 sites que você deve ter aberto aí nas suas abas para entender um pouco sobre o mercado de cripto. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa. Deixa a tua sugestão aqui nos comentários e a gente tem a nossa comunidade gratuita, onde a gente manda insights do mercado de cripto diariamente, tá? Então, tudo aqui na descrição, entra, se cadastra, deixa sempre a tua sugestão sobre o vídeo, para que a gente sempre venha aqui a melhorar. Entra lá na comunidade para que você entenda um pouco mais sobre o mercado cripto e a gente está sempre à disposição. Conte comigo, conte com a Levante. Até a próxima!